certo? Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Deixa eu só entrar aqui. Entra aqui para mim no Instagram, filha, para ver, por favor. Sejam bem-vindos hoje na nossa live. Esperar um pouquinho aí as pessoas entrarem para a gente começar a falar. Fica um pouco atrasado, eu vou tirar o som. Tá, obrigada, filha. Nada. Bom, hoje pelo menos eu tenho um celular aqui comigo, para eu não ficar aí tentando enxergar vocês, né, o que vocês estão comentando. Vamos ver. Oi, Fê. Tá aqui a Meire, Silvia. Bonitinho. Esperar vocês entrarem aqui para a gente começar a falar hoje sobre a cura do nosso corpo, né? Que a gente precisa prestar atenção em todos os nossos corpos, como eu falei na semana passada. E hoje a gente vai falar de mais alguns corpos. Só me fala, gente, se vocês estão me ouvindo, se tá tudo ok. Tô tentando pelo Instagram, pelo YouTube, de repente eu mudo aí de olhar, mas é que eu tô aí nos dois, tá bom? Só me fala se vocês estão me ouvindo, se o som tá bom, se a imagem tá boa, pra gente ir começando, por favor. Tá tudo certo? Sim? Tá joia. Então, a semana passada, né, eu dei assim uma liçãozinha de casa pro pessoal que ficou aqui junto comigo, né, me assistindo. E aí eu queria que vocês respondessem para mim se vocês prestaram atenção, né, no que vocês estão fazendo com seus pensamentos, se vocês estão evitando entrar em conflitos, em brigas, de ter, né, aquelas situações ruins. Vocês conseguiram prestar atenção nisso? Se vocês estão nessa energia, tentando ser uma guerreira aí para sair dessa energia de trevas? Me respondem aqui, por favor. Oi, Dani, a sua internet está ruim hoje? As pessoas estão falando que sim, tá ouvindo. Bom, qualquer problema vocês vão me avisando por aqui, tá, gente? Oh, mudei muito, que bom! Estou zen. Mudou em que sentido? Oi, tia, você está me assistindo aqui, tia Neuza? Você falou mudei muito? Em que sentido você mudou? Você pode falar aqui um pouquinho pra gente? Para passar também para as outras pessoas? A Dani, sim, policiando mais os pensamentos, evitando conflitos, ótimo. Tentar realmente prestar atenção, né? Porque senão, se a gente deixar tudo de qualquer jeito, as coisas vão sair de qualquer jeito, né? E lembra também que eu pedi para vocês prestarem atenção no que vocês estão construindo, né? Se está sendo na energia da paz, na energia do amor. Conseguiram também prestar atenção nisso? Fê, você não estava semana passada, né? Deve ser por isso que minha semana foi punk. Então, na semana passada, só vou dar assim um resuminho aqui. Eu comecei a falar sobre os 7 corpos, né? E eu falei sobre o nosso corpo físico e o nosso corpo etérico, que também é conhecido como corpo energético. E o quanto que a gente precisa prestar atenção em todos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, de não falar e depois pensar. Primeiro pensa, respira para depois responder, né? Mesmo aquelas pessoas que de repente foram mal educadas, já vieram com 7 pauladas em cima de você, respira fundo, né? Para você ver que os seus pensamentos vão mudando, as suas atitudes vão mudando. Porque o outro, né? Aquele negócio de que a gente acha que o outro, que eu posso mudar a outra pessoa, não, isso não só em relacionamentos, né, de marido e mulher, mas com tudo, com filhos, com pai, com mãe. O outro, ele não vai mudar só por ele vai mudar se você
mudar os seus pensamentos, as suas atitudes, a gente atrai aquilo que nós somos. Então, ficar reclamando das pessoas que estão ao nosso redor, né? Mesmo de chefe, gente, qualquer pessoa, né? A gente reclamando das situações é porque a gente está vibrando isso. Então, não é o outro que é sem educação, que o outro é mal educado, que o outro é rabugento, é mal-humorado, né? Ele pode até ser, mas você está atraindo esse tipo de pessoa para a tua vida. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa ficar prestando atenção, tá? Em tudo o que a gente está emanando. O que você está atraindo para você, essas pessoas? Então, se interioriza, vê aí o que está de errado com você, que aí as pessoas vão mudar, tá? Não é que você vai mudar as pessoas, você precisa mudar aqui o seu interior para o outro ver que você é hoje uma pessoa melhor, uma pessoa com mais paciência, porque é fácil a gente falar mal do outro, julgar o outro, criticar, né? Então, a gente precisa parar, identificar o que está aqui dentro para a gente passar para o outro o que a gente está vibrando. Tá bom? E aí, vocês estão me vendo? Tá tudo certo? Porque parece que parou aqui. Só me dá ok se tá tudo certinho aí, se vocês estão nessa vibração de amor hoje. Essa vibração de cura, né? Que a gente vai fazer hoje aqui com o Reiki, que é a cor verde, né? Por isso que eu tô hoje com a blusa verde. Sim, tá tudo em ordem? Tá jóia, gente. Obrigada. Preciso desse respaldo para saber, né? Porque senão... Então, vamos lá. Então, ó, semana passada eu falei sobre o corpo físico e o corpo energético, tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre os outros corpos. Lembrando, nós temos 7 corpos, ou 7 níveis de consciência. E precisamos cuidar de todos eles, para que a gente possa despertar características que permitem a gente acessar os outros corpos. Então, lembra que eu mostrei, até trouxe aqui de novo? Tudo bem que a minha bonequinha russa eu só tenho 3, gente, mas tudo bem. É só para mostrar para vocês, ó. Então, por exemplo, semana passada eu falei do espiritual, do corpo físico e do corpo energético. Hoje eu vou falar do corpo mental, né? Nós temos que é dividido em 2, o mental inferior e o mental superior. Então, é como se estivesse aqui, ó, aqui o outro mental inferior e outro bonequinho aqui, o outro mental superior, tá? Faz de conta que tem outros bonequinhos. Depois tem aqui o mental, depois tem o búdico e o átmico, tá? Então, eu vou falar para vocês hoje, vou começar agora, falando sobre o nosso corpo mental inferior. Como que acontece, o que rola com ele, né? Vamos lá. O nosso corpo mental inferior é a sede da nossa inteligência, tá? É a parte, é onde está ligado a nossa matéria. Então, é o aterramento, né, com a terra, com a matéria. Por isso que ele é a parte inferior, como se estivesse dividindo o nosso corpo, né? Então, do chakra do plexo solar para baixo, inferior, e para cima, o superior. E esse corpo é onde fica a nossa razão, o nosso raciocínio, né? Os nossos pensamentos, os nossos atos, a nossa reflexão. Então, tá tudo aqui, né? Nós trabalhamos muito o nosso mental, né? A gente fica, às vezes, muito aqui, muito presa ao nosso mental. E a gente precisa aprender a controlar essas emoções, tá? E isso, na hora que a gente consegue controlar, a gente consegue transformar, transmutar todos os nossos pensamentos. Então, por exemplo, quando eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso ego, que infelizmente a maior parte das vezes o nosso ego, ele só prejudica a gente, né? Aquele ego que vai lá para cima e que só atrapalha a nossa vida, né? Que só traz confusão, só traz aqueles pensamentos ruins. Sabe eu sempre comento, né? Que sabe aqueles pensamentos que a gente mesmo pergunta e a gente mesmo responde no nosso inconsciente aqui, né? Então a gente faz uma pergunta, a gente nem espera para ver o que é a resposta, a gente já responde, e a maior parte das vezes a gente responde da forma negativa,
né? Então a gente precisa aprender a compreender tudo isso, né? E voltar para o nosso aprendizado, né? Para a nossa parte que boa, né? A nossa parte que a gente sabe lidar com isso, né? O nosso corpo mental interior é a sede dos nossos pensamentos. Então, tudo que nós criamos, primeiro vem através do pensamento, né? A gente pensa para a gente criar. A gente pensa para ter uma emoção, a gente pensa para ter um sentimento, né? Nós somos responsáveis 100% pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas... tudo que a gente atrai, né? Então, a gente pode construir ou desconstruir a nossa vida assim num passe de mágica. Né? Qualquer coisa a gente pode pensar negativo, entrar numa energia ruim e começar a sofrer por causa daquele pensamento, né? Daquela emoção negativa. Por exemplo, uma pessoa que vibra a maior parte do tempo da vida dela, né? O mental dela é muito negativo. Então, na mente dela só vem que ela não consegue fazer determinadas coisas, ela não consegue um emprego legal, ela não consegue um namorado, ou se for homem, não consegue uma namorada, né? Enfim, não consegue se identificar com alguma profissão, tudo tá ruim, o emprego pode ser super legal, super bom, mas ela sempre reclama, ela sempre está naquela energia de reclamação. Em qualquer situação, gente, qualquer situação, reclama dos amigos, né? Critica, julga, enfim, qualquer situação. E aí, ela entra nessa energia, né? E isso ela vai colocando lá, né? Aqui, ó, o outro corpo dela aqui, o corpo mental inferior. Ela entra aqui, tudo que ela tá vibrando de ruim aqui, ela tá passando pro energético e o energético passa pro físico. Gente, é uma cadeia isso daqui, né? Um corpo vai passando para o outro. Então, esse mental inferior da gente, ele tá a maior parte do tempo, né? Nesse mental, tudo vem assim como se fosse tudo ruim. Por isso de prestar atenção. Por isso que a maioria das pessoas fala, poxa, mas eu só penso... eu só tenho medo, eu só tenho pânico, eu só tenho dor, eu só tenho dificuldades nos meus relacionamentos, no meu trabalho, enfim, porque ela tá dando muita energia negativa para esse corpo mental inferior dela, tá? A pessoa com esse pensamento, né, de ruim, o que acontece? É uma forma, ela tá criando uma forma pensamento, né, aqui dentro do inconsciente dela. E quando ela cria isso, ela passa para os outros corpos. Então, todo pensamento emite um sentimento. E através deles que nós manifestamos as coisas boas ou ruins na nossa vida. Então, se tudo está ruim, é porque você, com essa forma pensamento aí no seu mental inferior, só está vibrando as coisas ruins. Se você vibra as coisas boas na positividade, na alegria de que você consegue, tá ótimo, tá tudo certo. Tava assim antes da quarentena, Dani, é isso mesmo. E aí, lembrando, gente, o nosso corpo físico, ele recebe todas as energias que nós mandamos para nossa consciência, tá? E aí desperta. Né? Desperta nos outros corpos. E aí vem, e é através desses corpos que nós fazemos os questionamentos na nossa vida. Né? De tudo, por exemplo, o que é a vida, né? Tem gente que fica, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha missão? Né? Ou, sei lá, qual é o sentido dessa existência? Ou por que eu estou ouvindo bastante? Por que a gente está passando por essa pandemia? Né? E fica naqueles questionamentos, naquelas coisas que só vão prejudicando, né? Só fica naquele questionamento. E a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque senão a gente entra
numa bola de neve negativa, e aí vem a depressão, né? Aquela depressão profunda que a pessoa não consegue sair, que a pessoa toma remédio por anos, né? Eu conheço pessoas que atendi pessoas, né, que tomavam remédio há anos e que aí com alguns tratamentos, né, ou com reiki, fizeram constelação, que é maravilhoso também, para você conseguir enxergar o porquê que você está trazendo esse padrão, né? Nós precisamos entender o porquê de tudo isso, por que a gente traz tudo isso para a nossa vida, né? E prestar muita atenção naquela vozinha, naquele diabinho que fica na nossa cabeça. Sabe assim, quando você fica preocupada, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito assim, normal, típico, que eu vejo bastante, né? Com as mães, eu já passei por isso também. Então, sei lá, teu filho sai, né? Os filhos adolescentes, aí eu nem precisa ser adolescente, né? Os filhos saem, aí, sei lá, determinado horário não chegou em casa e a mãe liga no celular, não atende, né? Manda mensagem e não responde, fica aquela coisa. Em primeiro lugar, o que a maioria das mulheres, das mães, dos pais, o que vem de emoção para eles? Aconteceu alguma coisa, o meu filho não está bem, o meu filho deve ter bebido, o meu filho deve ter acontecido alguma coisa, deve ter batido o carro, porque, nossa, não temos segurança, né? Não vem esse tipo de pensamento, gente, de emoção? Respondem aqui para mim. Sabe, porque eu quero ver o que vocês acham, se eu estou falando a coisa certa ou não. Fala aqui comigo um pouquinho sobre isso. Aqui. A Dani falando, estava assim antes da quarentena, reclamava de tudo, estou conseguindo mudar esse padrão. Que ótimo. Então, gente, é isso mesmo. Esses pensamentos, essas emoções negativas, elas vêm muito, né? Elas, assim, na hora que a gente percebe que esses pensamentos, que essas emoções estão aqui, já vieram, já estão ali fazendo parte, então já te deixou nervosa, ansiosa, com taquicardia, porque taquicardia é medo, né? Então você está trazendo esse medo, a Dani. Sim, vem mesmo, A gente sempre pensa o pior, é isso mesmo. Sim, vem o pensamento ruim em primeiro lugar. Então, são essas emoções que a gente precisa trabalhar, aprender a transmutar, e a gente faz isso com autoconhecimento, né? Fazendo meditação, fazendo as orações, fazendo o que tiver aqui dentro do coração, né? O que tiver se sentindo melhor. A Leni, sempre parece que o pensamento negativo chega primeiro, mas é isso mesmo. Essa é a emoção que vem em primeiro lugar, de que alguma coisa muito ruim aconteceu, né? É muito difícil, né? Uma mãe que esteja equilibrada emocionalmente, que de repente não consegue falar com o filho, ou por exemplo, vou dar um exemplo meu que já aconteceu comigo, com a minha filha, de ela estar numa festa e de receber de madrugada, sabe aqueles telefonemas que eu tô com a tua filha e a filha começa a chorar, aquelas coisas. É claro que você se preocupa, né? Você manda mensagem, tenta ligar, tá tudo certo, não consegue. Gente, é uma emoção que, assim, você tá dormindo, você acorda com um telefonema desse, até cair a tua ficha. Você respirar fundo, conseguir ter um equilíbrio para conseguir ligar para a filha numa boa, né? A gente precisa realmente estar bem. Então, não entrar nessa energia. Porque se está acontecendo alguma coisa com o filho, com o pai, com a mãe, seja com quem for, né? Não é a tua emoção negativa que vai ajudar a melhorar. Pelo contrário, se você estiver vibrando no sentimento de luz, você vai ter mais sabedoria, você vai ter mais discernimento para conseguir lidar com aquela situação. E não ficar apavorada atrás do filho, da filha, da mãe, do pai, enfim, do que for, do marido, né, da esposa, enfim. Então, tentar controlar essa emoção, respirar fundo e na hora que vem algum pensamento ruim, opa, não, eu quero o bom. Então, vamos ver o lado bom disso. Eu vou dar esse exemplo que eu acabei de falar com vocês. Então, tá bom, eu vou respirar fundo, vou me
me controlar, né, emocionalmente, e vou ligar e vou tentar conversar. Porque o pânico não vai te levar a nada. Pelo contrário, vai cobrir teus olhos, né? Tá? É esse tipo de atitude que a gente precisa aprender a ter, né? E a nossa razão, ela precisa estar em equilíbrio com os nossos sentimentos, tá? A razão e os nossos sentimentos. Eles precisam estar equilibrados. Se aqui está falando muito, não dá. Se aqui está falando de mais ou de menos, não dá. Precisa estar em equilíbrio para a gente conseguir ter esse autocontrole, né? E isso é o trabalho de autoconhecimento que nós precisamos ter na nossa vida. Porque se a gente não começar a fazer esse trabalho que é de formiguinha, que eu sempre falo para vocês, a gente vai passar essa vida toda aqui tentando aprender e não conseguir, e não se esforçar. E aí o que acontece? A gente vai embora e aí a gente volta para aprender tudo de novo, né? Ainda que se a gente voltar aqui nesse plano, tá bom. O problema é se a gente voltar para algum outro plano inferior e começar tudo de novo. Então, gente, é um aprendizado muito que a gente precisa dar muita atenção, tá? A gente precisa estar muito conectado com isso. Então, assim, veio aquela vozinha interna, aquele diabinho que só te enche a paciência, né? Que só fica lá te trazendo pensamentos ruins, né? Ou se de repente você no trabalho quer conversar com o teu chefe, né? Falar algumas coisas e não consegue, né? Primeiro que o chakra aqui laríngeo está bloqueado, precisa trabalhar o chakra laríngeo. E aí fica, mas eu vou conversar com o meu chefe, aí já vem o diabinho. Ah, não, mas ele vai falar isso e você não vai conseguir fazer. Não, é melhor você ficar quieta. Quem já passou por isso, gente? Escreve aqui para mim. Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso, né? Então, isso não só em trabalho, né? Seja com quem for, seja em relacionamento. Às vezes tem tantas mulheres, tantos maridos, né, que não conseguem conversar, não conseguem dialogar e vem aqueles pensamentos. Né? Eu atendo no consultório, né, mulheres que falam, nossa, mas eu não posso falar isso para o meu marido. Eu falo, por que não pode? Ele é seu marido. Se você não tiver uma abertura para conversar com ele sobre tudo que está passando entre vocês, o que passa com você, qual é o que está incomodando, o que de repente, né, ele não esteja fazendo de uma maneira legal. Precisa ter essa abertura, gente. Né? E se você não consegue, aí vem aquela vozinha, né? Não, mas se você for falar, vocês vão brigar. Aí, não tô a fim de brigar, então eu vou ficar quieta. Aí você vai engolindo. Você vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo e vai vindo tudo pro corpo físico. Né? Vai vindo tudo aqui. Aqui, Nilde, eu já passei por momentos muito difíceis. Já passei muito por isso, a Lu, a Leni, a minha comunicação é sempre no medo, na insegurança. Então, Leni, precisa transmutar isso, Leni. A gente precisa ter... É claro que a gente não consegue ter autocontrole em tudo na nossa vida, né? A gente está aqui para evoluir, né? A gente só vai conseguir ter autocontrole de tudo se a gente for lá para o sexto, sétimo corpo lá, o Búdio, o Átmico, que é assim, é nós estarmos iluminados. Né? A gente precisa de muito para isso, né? Muito, 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 muito. A gente vai ter que reencarnar muitas vezes para ter essa sabedoria. A gente está ainda muito aqui no início, né? Com essa pandemia, todas as pessoas estão... Eu estou percebendo, pelo menos no meu trabalho, que as pessoas estão muito, muito focadas nisso, né? Elas estão agora... querendo ir para a espiritualidade, seja em que nível for, tá, gente? Eu não estou falando aqui de ser católico, de ser espírita, de ser budista, evangélico. Eu respeito todas as religiões, de verdade, eu respeito todas, cada uma delas tem né, a tua força, todas elas levam ao nosso Deus maior, né, que é o que nós acreditamos e precisamos. Então, eu estou percebendo que as pessoas estão despertando mais para esse lado da espiritualidade,
né? Porque tudo que está acontecendo nós nunca passamos, então é tudo muito delicado isso, tá? Uma coisa que é muito importante, né? Eu estou falando desses corpos, do corpo mental inferior, mas é a gente também agradecer muito pelo corpo físico que nós temos, tá? Tanto que a gente vai fazer uma meditação hoje para o nosso corpo físico, tá? Porque a gente às vezes fica muito preso às coisas materiais, né? Esse mental inferior fica muito aqui, a gente fica preso, né? A gente fica refém desse mental inferior, só pensando, né? E quando vem algum sentimento ruim, acontece alguma coisa, ao invés de a gente ver pelo lado bom, a gente vai pelo lado ruim, né? Então vamos prestar atenção nisso, né? É automático esses pensamentos virem. Sabe que tem uma pessoa que me acompanha, né? Faz tempo já, e ela, bem no começo, ela mandava mensagem para mim assim toda semana: nossa, Elaine, a minha vizinha tá olhando feio para mim, ou sei lá o que aconteceu, acho que ela tá com inveja de mim, o que eu faço, o que eu posso fazer de banhos, né, de ervas, de não sei o que, para passar tudo isso. E era toda semana. Até que um dia eu falei assim, bom, não, é claro que você fazer uma limpeza energética na tua casa, uma limpeza energética nos seus chakras, nos seus corpos, né, é claro que tudo isso ajuda, né, só que o porquê que você está atraindo essas pessoas para a tua vida, né? Porque aí ela reclamava de brigas na casa dela, né? Com os filhos, com o marido, que ela não tem amigos. O que ela estava vibrando para atrair essas pessoas para a vida dela? Quando eu falei isso, ela começou a ter um outro olhar, né? Hoje ela manda mensagem para mim, e ela não é daqui de São Paulo, ela fala, Elaine, era tudo isso mesmo, né? A minha visão perante os outros, eu não cuidava de mim, eu não ficava comigo, então eu estava mais preocupada com o outro, então eu também estava agressiva, eu também olhava para o outro com uma cara estranha. Então é isso que a gente precisa entender antes de criticar e julgar o outro. Olha para ele, né? Se coloque no lugar dele, antes de você ter alguma atitude, né? Antes de você falar alguma coisa, né? Porque quando a gente tem as coisas boas, ela traz segurança para a gente, né? Traz desejos, traz paz, traz amor, né? Porque quando a gente fica nas coisas ruins, aí vem o medo, vem a tristeza, vem a falta de viver, vem a ansiedade, vem o pânico. Não adianta, gente, não adianta, né? Então a gente precisa realmente estar focado nessas coisas boas da vida, porque nós estamos aqui para viver coisas boas, não as coisas ruins. E por que as coisas boas ficam lá em cima? Desculpa, as coisas ruins ficam lá em cima e as boas aqui embaixo, né? Nós somos sombra e nós somos luz. Nós precisamos saber lidar com todas essas sombras e com todas essas luzes que nós temos. Só que a maioria das vezes as sombras ficam lá em cima e elas precisam descer, né? Por que as boas não podem estar? Parece que assim é proibido, né? A gente ser feliz, a gente estar bem-humorada. Uma vez eu cheguei num lugar e uma pessoa me perguntou, né? Oi, tudo bom, né? Falei, tá tudo ótimo. A pessoa olhou para mim e falou assim, como assim tá tudo ótimo? Falei, tá tudo ótimo. Aí, gente, é sério, eu nunca tinha ouvido, né, um negócio desse. Aí falaram assim, nossa, mas eu acho que você tá com algum problema, né? Porque tá acontecendo tantas coisas ruins na vida, e isso nem tinha pandemia, tá? Nossa, porque tá assim, reclamando de tudo, e reclama do governo, e reclama, né, da falta de segurança, enfim. Falei, gente, mas tá tudo certo, né? E se nós estamos aqui no Brasil hoje, é porque a gente escolheu nascer aqui e passar por tudo isso que estamos passando, né? E como se você respondesse para alguém que está tudo bem, parece que assim você tem algum problema, né? Porque o normal tá mais ou menos, né? Porque você viu, tá difícil, né? As coisas estão difíceis, essa pandemia tá difícil, não aguento mais ficar em casa. Tá difícil ficar em casa? Tá, gente.
Eu também já tô de saco cheio de ficar em casa. Mas assim, faz parte, né? Tô com vontade de ir para o meu consultório, de fazer os meus atendimentos lá no consultório como era antes, de poder ir no supermercado, ir na farmácia, ir em qualquer lugar e sem aquela neura de ter que chegar, higienizar tudo, tomar banho, põe a roupa para lavar e tira. O emocional, né, da gente vai ficando afetado. Mas, gente, não tem o que fazer, né? Então, é assim, é fazer meditação, é entender que esse processo todo vai passar e que a gente precisa estar equilibrado para que tudo melhore, porque senão daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal mais ou menos, porque eu acho que não vai voltar como era antigamente, né? Muitas coisas vão mudar. E por isso que a gente precisa prestar atenção em tudo. Deixa eu ver um pouquinho aqui. A Nilde, o meu medo da morte é muito grande. Então, Nilde, você está olhando para onde na tua vida? Para quem você está olhando? Por que o medo da morte? Né? O que lá atrás está pegando? Tem alguma coisa que você está conectada para esse medo da morte? Você passou algum trauma ou teve algum trauma recente? Não sei. A gente precisa ver tudo isso, né? E com essa pandemia veio só piorar, né? Imagino. A Dani, sim, retomei muito a minha fé com essa pandemia. Estava muito afastada do meu lado espiritual. Dani, você que falou para mim a semana passada que a sua mãe sempre atrapalhava aí na hora que você estava aqui me assistindo, não era? Eu espero que esteja tudo certo. Acho que foi você que comentou, não foi? A Nilde, isso que eu me pergunto, por que pensamentos bons não vêm primeiro? Porque você, Nilde, está vibrando no pensamento ruim. A sua vibração está lá embaixo, tá? Eu já falei aqui, eu não lembro se foi nessas lives aqui do Reiki, mas que a gente pode... eu fiz uma live, se vocês forem no meu canal no YouTube, do Espaço Mahamaya, vai encontrar lá. Uma live falando de frequência Hertz, tá? Que é a frequência que nós precisamos estar vibrando, que é acima de 27 Hz. Se a gente está abaixo, e com essa pandemia toda, né, o vírus, ele tem uma energia de 5 Hz. Então, se a gente estiver vibrando nessa energia de 5, de 7, de 8, vem o medo, vem o pânico, vem a angústia, vem a doença no seu corpo, porque você está vibrando a mesma energia do vírus. Né? Então a gente precisa saber elevar, ouvindo frequências, músicas, né? de frequências elevadas, que existem várias frequências para trazer alegria, prosperidade, para trazer foco, para ajudar você a dormir melhor, enfim, existem várias músicas, né? com a frequência Hertz bem acima. E a gente precisa fazer isso, né? Coloca na tua casa, vai ouvindo, deixa as pessoas ouvirem também da tua casa, vai harmonizando toda a tua casa, né? Aqueles cantos gregorianos, coloca na sua casa. Mantras, no começo eu colocava aqui em casa, eu deixava tocando, né? E aí o marido vinha, que música é essa? É mantra. Mas não tem uma musiquinha mais assim, alegre? Mantra é uma música alegre, é uma música que está emitindo uma frequência legal. Aí outro dia vinha a filha e falava, até que hoje todos aqui acostumaram, todos gostam, eu coloco, ficam ouvindo. Então, gente, é tudo uma questão de nós nos posicionarmos, tá? Nós começarmos a fazer a diferença na nossa vida, é o que eu falo. Eu mudo para que o outro... né, ou os outros que estão ao meu redor possam mudar, tá bom? Frequência Hertz, músicas bineurais, isso mesmo, Leni. A Ju, fui eu. Ah, foi você, Ju? Achei que fosse a Dani. Tá tudo certo, sim. Estou agora em um cantinho sossegado para assistir você com toda atenção. É isso mesmo. Então, a gente precisa se colocar, precisa mostrar para o outro, porque às vezes o outro não sabe, né? A gente fica... muitos anos atrás o meu marido falava assim para mim, eu falava algumas coisas, né? Aí ele falava, mas do que você está falando? Eu falei, tô falando disso. Ele, então, mas eu não estou aí dentro da tua mente para saber o que você está falando. E é isso, gente,
né? Durante muito tempo da minha vida eu falava as coisas e eu queria que o outro já estivesse sabendo o que é que está acontecendo comigo. Ninguém é obrigado a saber, né? Então a gente precisa saber se posicionar e sempre com muito amor. É o que eu sempre falo, com amor, porque se você chega no ataque, na crítica, brigando, não vai dar certo, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre o corpo mental superior, né? Que eu falei que são divididos em dois aí. O corpo mental superior, ele está ligado ao divino, né? À luz, ao alto, que nós temos de melhor. E ele está ligado assim num banco de dados de informações, tá? Mais elevadas. Então, aquelas pessoas que a gente vê que está sempre querendo estudar, se aprimorar, querendo ser um ser humano melhor, né? Mostrar para ele mesmo, né? O quanto ele tem a potência de fazer o trabalho dele, de estudar, de fazer uma faculdade, né? De fazer o que tem vontade de fazer. O meu marido tem 60 anos e faz 4 anos, acho, se não me engano. Se ele ouvir, ele vai ficar bravo aqui. Que ele entrou e está fazendo uma outra faculdade de Direito de novo, né? Já tem a primeira faculdade dele e ele nem sabe se ele vai trabalhar com isso. Mas ele quer por quê? Por que ele entrou nessa faculdade de Direito? Porque ele sempre trabalhou em multinacionais e que sempre tinha os contratos para fazer. E ele falou, eu quero saber como que é, eu não quero ficar só pedindo para os outros. Eu também posso, eu tenho a capacidade de entender, de saber, e eu quero. E tá lá, gente, é um CDF que não perde nenhuma aula, faz todas as coisas, é super, competente nos trabalhos, nas coisas, está sempre querendo o melhor para ele. E é isso, a gente precisa acreditar no nosso potencial. Então, a pessoa que está vibrando nisso, ela está com esse mental superior dela mais elevado. Tá? Por quê? Porque vem as informações do divino. Ela deu espaço, né, nos corpos dela, ela deu espaço para que esse superior, esse mental superior, falasse mais alto do que o inferior. Agora, se esse mental superior, se ele deixar, né, se ele entrar em ressonância com o inferior, aí já era também. Porque aí vão vir todas as coisas, criam as conexões de dificuldades, né? Criam os empecilhos, criam as linhas perturbadoras para que não acesse os outros corpos de luz, tá? Então, a gente precisa prestar atenção, preste atenção, se você realmente acredita na tua força, acredita no teu potencial, no que você é capaz de fazer. Isso está muito forte ou você fica lá para baixo achando que você não consegue nada? CDF mesmo, né, Fê? A Fernanda estuda com meu marido que está aqui. Ele é bem CDF mesmo, gente. Não estou mentindo, né, Fê? Claudinha, é legal agradecer os integrantes da casa que ajudaram a fazer silêncio para o nosso momento. O nosso carinho estimula eles a nos ajudarem cada vez mais. É isso mesmo. A gente precisa fazer o melhor, né? E aí a gente vai trazendo as pessoas nessa mesma ressonância, tá? O nosso corpo, né, o mental superior, ele acessa essa ressonância harmônica, né, onde possui todas as informações do universo. Então, se você estiver aberta para receber essas informações, você vai receber. Agora, se você estiver lá com o seu mental inferior muito mais acima, você não vai receber nada. Tá? Ele não consegue acessar os outros corpos. Tá? Gente, vocês estão com alguma dúvida até aqui sobre isso? Querem perguntar alguma coisa? Que aí a gente vai passar para o outro, porque aí, olha, os outros dois corpos é o corpo Budi. Esse corpo é um corpo da iluminação, né? Não existe muito assim uma forma, contexto específico sobre esses corpos, porque são de pessoas que foram iluminadas, e foram poucas, né? Uma que a gente conhece muito, que é muito famosa, que é o Siddhartha Gautama, que é o Buda,
né? Que é uma pessoa realmente iluminada. Ele conseguiu acessar esse corpo Budi, né? Que nós falamos. Então, por isso que eu falo, nós estamos bem longe disso. A gente não consegue, né, nem controlar o nosso mental, né? A gente não consegue entrar em contato com essas luzes aí para a gente poder arrumar todos esses corpos, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Foi esclarecedor. Ai, que ótimo, Dani. E aí tem o corpo átmico, que é um dos corpos mais conhecido como o corpo das vontades, né, da divina presença, que manifesta a energia de Deus, a energia universal, muito mais acima, tá? Então, por isso que a gente não tem ainda tantas informações sobre isso, porque é muito mais elevado, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Só aprendendo, ótimo. Aí o que vocês... Muitas pessoas me perguntam, né? E vocês podem estar aí se perguntando. Como que eu posso ter pensamentos positivos? Como que eu posso começar um caminho, né? Fazendo esses pensamentos prosperarem, né? Vir mais luz para você. Primeiro, não ficar focando nos seus problemas. Então, por exemplo... Se você está desempregado, então não ficar focando nisso. É claro que vem a preocupação, porque precisa de dinheiro, porque precisa pagar as contas, né? Agora, se você ficar vibrando o tempo inteiro nisso, porque eu não tenho emprego, aí liga alguém para você, você fala sobre isso. Alguém manda mensagem, você fala sobre isso. Você encontra alguém, você fala sobre isso. Gente, o que você está emanando para o universo? Que você está desempregado e você vai continuar desempregada. Agora, se você sabe, você tem consciência que você está desempregado, né? É um exemplo que eu estou dando aqui. Se você começar a meditar, se você começar a fazer, a ter pensamentos, a ficar fazendo afirmações, eu não sei se vocês conhecem afirmações, que são perguntas que nós fazemos para o nosso cérebro, de coisas que nós já gostaríamos de que já estivesse acontecido, né? Então, pegando esse exemplo da pessoa desempregada, enviar para o teu cérebro. Porque o emprego onde eu trabalho é maravilhoso, traz o sustento para minha família e eu sou muito feliz onde eu trabalho. Vocês conseguiram ver a diferença? Você vai mandar para o teu cérebro uma pergunta que ele vai lá procurar a resposta. Ele não vai lá ficar, sabe? O tempo inteiro, estou desempregado, estou desempregado, estou desempregado. Não. Muda. Então, assim, porque o meu trabalho é maravilhoso, as pessoas que trabalham comigo são excelentes, eu ganho super bem e o meu trabalho é muito legal, sou reconhecida, ajudo na minha casa. Enfim, gente, o que vem no seu coração? Eu tenho um grupo de afirmações no WhatsApp e que acho que é toda terça-feira, se não me engano. É que eu tenho tantos grupos que eu vou confundindo. Que eu mando, sabe, 3 ou 4 perguntas de afirmações para as pessoas irem pensando. Se você quiser fazer parte desse grupo, me chama deixa mensagem no Instagram, né, ou aqui no YouTube, ou entra no site do Espaço Mahamaya, né, que é spacomahamaya.com.br, e lá nas terapias você vai achar afirmações e você entra no grupo por lá, tá? Tem um link que te coloca lá. É muito legal também, porque você vai mudando toda essa perspectiva de pensamentos errados que você tem, né? Porque são as emoções erradas que estão lá. Né, tá passando necessidade, então eu vou continuar vibrando, passando necessidade, falta de dinheiro. Isso não vai te levar a nada. Lembra, a gente atrai aquilo que a gente emana. Se você ficar emanando isso, você vai ser difícil você arrumar um emprego. E de repente vai arrumar um emprego que não é nada daquilo que você quer. Né? Você vai trabalhar porque você está precisando. E não que você vai se realizar como profissional. Tá? Então tem tudo isso. Uma meditação é muito boa para a gente conseguir focar, né, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente busca, né, o nosso caminhar, que não é fácil, mas é
não é tão pesado, gente. Vai ficando leve com o passar do tempo, tá? Outra coisa também é não assistir jornais, né, que ficam falando de quantas pessoas morreram, quantas pessoas a mais foram infectadas, como que está. Gente, nós sabemos de tudo isso, né? Ficou sabendo? Nossa, hoje morreram mais, sei lá, 800, 900 pessoas, né? Eu postei essa semana, se não me engano, que no HC foram curadas 1.000 pessoas. Né? Então vamos vibrar isso, olha que legal, 1.000 pessoas. Hoje eu vi que foram 800 e poucas também em outro hospital. Vamos vibrar isso. Né? Não vamos ficar aí criticando, né? E falando que o governo é assim, o governador está fazendo isso, o presidente está fazendo aquilo. Gente, eu já falei aqui para vocês e já falei em outras lives também. Tudo que nós estamos passando, fomos nós que vibramos para o planeta, né? Nós estamos sendo avisados de tudo isso que está acontecendo há muitos anos, né? Ela lembra lá em 99 para 2000 que todo mundo ficou apavorado e ia acabar o mundo. Em 2012 também foi assim. Teve, né, de uns anos para cá, eu lembro, quando eu era adolescente, era muito difícil viajar, era muito caro, né, viajar de avião, ir para o exterior, era realmente quem tinha dinheiro, né, porque era tudo muito caro. E de uns anos para cá ficou muito mais fácil, né? Tem agências aí de turismo que parcelavam em 10, 12 vezes, então todo mundo conseguiu viajar, conseguiu realizar alguns sonhos, né? Não todo mundo, mas a maioria das pessoas. E então o tempo acelerou demais, né? As coisas foram indo, passando, até que agora a gente está aqui, parados, né? Para a gente entender de novo o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu emanei para o planeta, para estar passando por tudo isso. Gente, resgata tudo isso daí de dentro de vocês, porque senão vai acabar essa pandemia, vai vir outra e vai ficar a mesma coisa, né? E a gente está sendo avisado pelos mestres ascensionados que a nova era está chegando, né? E está aqui. E isso que está acontecendo tudo aqui no nosso planeta é um caminhar para a nova era. E vão ficar as pessoas que estiverem conectadas com a luz, com as pessoas que fizerem essa autotransformação dentro delas. Porque senão essa pandemia vai passar, nós vamos ter uma segunda chance, né? E vai acontecer alguma outra coisa. E aí as pessoas que não estiverem sintonizadas vão embora. Né? Acho que eu falei isso na live passada aqui para vocês. Então, preste atenção. Não é para ficar apavorado, ficar com medo. É para tirar o medo de dentro, viu, Nilde? Tira o medo de dentro de você. Né? Resgata a Nilde que tem aqui dentro de você. Tá? Esse medo está ligado a alguma coisa lá do seu passado. Uma constelação familiar ia ajudar você a entender tudo isso daí. Porque esse medo não é normal. Tá? Como tem pessoas que têm vários tipos de medo. Né? Não estou aqui julgando e nem criticando, pelo amor de Deus. Só estou falando que tem um fiozinho ligado a esse medo de alguma coisa que você passou na tua vida, nesta vida ou em outras vidas. Tá? E que você está resgatando e está trazendo como padrão para a tua vida. Tá? Como a gente traz vários padrões, né? Com vários comportamentos, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Entendendo tudo. Tá joia, Dani. Eu vou mandar. Gente, se vocês quiserem participar do grupo do Reiki, eu montei essa semana, coloquei algumas pessoas. Se vocês quiserem participar só dessa nossa live, para ficar mais fácil, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem questionamentos, pode mandar mensagem para mim, pode mandar WhatsApp que eu ajudo vocês da melhor maneira possível, tá? Se vocês quiserem me acompanhar, o meu WhatsApp é 11 99618 2027, tá? Ou deixa lá no Instagram ou no YouTube, que eu coloco vocês, a gente faz um grupo bem legal, tá?
Dani, eu não sei se eu vou conseguir lembrar aqui, mas se eu não lembrar, me cobra, por favor, para te colocar no grupo das afirmações, tá? É, a Silvia. Oi, Sil. Vamos ver. Quando vem o pensamento negativo, imediatamente tem que transformar em positivo. É isso mesmo. Tem que virar a chavinha. Nem sempre é fácil, né, Silvia? Mas no começo é difícil. Vai ficando um pouco menos mais fácil, até que chega uma hora que a gente olha pelo lado positivo das coisas, tá? Que interessante esse tema, concordo plenamente. Tudo ok, Vicky? Você está nos iluminando. Ah, Leni, obrigada, minha querida. Eu faço o que eu posso, principalmente nesse momento, né, que a gente está realmente um precisando do outro. Hoje eu achei tão bonitinho, gente, uma coisa que é tão simples. Eu pedi um medicamento na farmácia, né, vieram entregar para mim, e veio uma cartinha de um deles lá que escreveu, falando tão bonitinho, sabe? Eu vou até postar isso depois, porque eu achei de muito amor, de falar que nós não estamos sozinhos, que tudo passa, que os amigos não foram embora, e que eles estão lá, né, na farmácia, fazendo o melhor, o que eles puderem fazer por nós, vão fazer. Gente, eu achei isso de uma grandeza tão profunda, porque são coisas tão simples e que a gente não dava valor. E hoje a gente recebe um bilhetinho, né, de uma pessoa que me atendeu na drogaria e que trouxe o medicamento aqui para mim e que teve esse carinho, né? Isso é muito importante, é um ajudar o outro. Então, eu me coloco à disposição de vocês para poder ajudar da melhor maneira, tá? No que puder. Vou te adicionar, desculpa, esqueci. Tá bom, Dani. Marli, oi Marli. Não, a Vitória colocou aí o meu WhatsApp, ó, 996182027, tá? Eu quero. Thaís, você vai lá no... Ou você me adiciona no WhatsApp, tá, Thaís? Para te colocar no grupo das afirmações ou no grupo daqui do Reiki, porque, gente, de cabeça assim eu não vou guardando não, tá? Se a Vitória, se a minha filha estiver vendo, filha, se você estiver assistindo, escreve aí para mim, por favor, que a Thaís quer participar, a Dani quer participar, mas me adicionam, tá, gente, por favor, que aí eu passo o link para vocês, ou vão lá no Espaço Mahamaia. Nildia, gostou dos conselhos? Obrigada, minha querida, obrigada de coração, tá? Alguma pergunta? A gente pode ir para a meditação hoje do nosso corpo físico aqui, que às vezes a gente esquece tanto dele, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vamos ver. Obrigada, filha, de marcar aí. Então vamos lá, gente, fazer a meditação. Sentando, tá? Eu sempre peço para estar sentada, que eu acho que é melhor, você não adormece, você consegue prestar mais atenção. Mesmo que não preste atenção, o nosso inconsciente está ouvindo tudo, né? Então, ó, para terminar, os pensamentos bons. Assiste um filme legal, leia um livro legal que te leve assim, sabe, a viajar, né, nos seus pensamentos. Assista séries, brinque, jogue, né, dance, né, faça coisas que te deixam felizes, converse, ao invés de ficar só mandando mensagem para os amigos, para a família, liga, ou liga pelo vídeo, fala com as pessoas, né, deixe que as pessoas que você goste, que te faça bem, estejam ao seu lado, tá? Porque você vai estar muito melhor, você vai estar bem mais equilibrada com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Uma coisa que eu ia falar para vocês, de um exemplo entre a diferença entre emoções e sentimentos. Emoções é quando é a paixão, né? Quando a gente, quando é adolescente, que se apaixona,
que acha que aquele é o homem da vida, que vai casar com ele, às vezes até casa, né? Mas sabe aquela paixão gostosa que é muito bom sentir, né? Que deixa a gente nas nuvens. Então vem os desejos, enfim, vem tudo, né? A vontade de querer estar junto o tempo inteiro. Gente, isso é muito gostoso sentir, né? Isso é uma emoção. E aí, se esse relacionamento continua, ele pode virar num sentimento de amor, né? Se esse namoro continua, ele pode virar um sentimento de amor, ou ele pode virar um sentimento ruim, né? De raiva, de ódio, de amargura, de angústia. Conseguiram perceber a diferença, né? Entre a paixão, que é uma emoção, e o amor ou a raiva, que são sentimentos. Tá? É isso que a gente precisa mudar. Então, essa paixão aqui, ela vai acabando, e se você cuida dela com os pensamentos certos, se você cuida regando, né? O que eu sempre falo, relacionamento é um pouquinho de água, de amor todo dia. Se você rega, ele vai se transformar no sentimento de amor. Se você não rega essa emoção de paixão, ela vai para o sentimento de raiva, de ódio, de rancor, sei lá, daqueles sentimentos ruins, né? E aí a gente precisa realmente transmutar tudo isso, tá bom? Então vamos na nossa meditação. Fechando seus olhos. Concentre-se na sua respiração. Inspirando profundamente. E na sua expiração, sinta-se eliminando todas as tensões, tudo que te incomoda, todas as toxinas. Através do seu primeiro chakra base, na cor vermelha, né, que fica abaixo aqui no nosso períneo, no final da nossa coluna. Deixe que as ideias entrem em sua consciência e o nosso subconsciente ouve tudo. Inspirando e visualizando agora a luz verde de cura do Mestre Hilarion, do Arcanjo Rafael, Mãe Maria, que trabalham na chama verde da cura, da verdade. Essa luz vem entrando pelo alto da sua cabeça e trabalhando todos os seus órgãos, as suas células. E mentalmente venha repetindo comigo. Querido corpo, que me permitiu ser esse lugar onde a minha centelha de vida pôde se aportar, onde me dou conta que o tempo todo as minhas células emitem vibrações e reações. E sabemos que todas as células se comunicam entre si. Então, querido corpo, eu quero agora, neste momento, falar com você, amorosamente. Quero tocar em você com amor e respeito. Em primeiro lugar, dizer a você, corpo querido, que eu sinto muito por todas as vezes que eu não pude cuidar de você. Mas com tantos avisos e com tudo que tem chegado até a minha consciência, para que eu possa de vez tomar todas as rédeas
das minhas decisões e que agora posso fazer uma escolha. Eu sinto muito, eu te peço perdão, eu te amo, obrigada.